Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Alesp Conecta, o programa que trata dos principais assuntos do dia a dia, sempre com a presença de convidados muito especiais. Neste momento de pandemia, cada um na sua casa, cada um no seu espaço, respeitando as orientações de isolamento e distanciamento social. Muito em breve estaremos juntos no estúdio, na Rede Alesp, levando sempre a melhor informação para você que está em casa. Hoje nós vamos falar do trabalho dos anestesistas intensivistas durante esse período de pandemia. Para isso, eu recebo virtualmente o Dr. Guilherme Moura. Ele é do SMA, que é o Serviço Médico de Anestesia. Muito obrigado por sua participação. Seja muito bem-vindo, Dr. Guilherme. Olá, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Legal. Para começar o nosso bate-papo, Dr. Guilherme, como a gente sempre faz, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente da sua história, desde os tempos de estudante, como você acabou começando na área da saúde e também os seus primeiros passos, como foi a incursão na vida profissional. Por favor, o espaço é seu. Daniel, eu como formação, eu sou médico formado na Universidade Federal de São Paulo. Eu fiz residência médica na Universidade Federal de São Paulo. Depois disso, em anestesiologia, terapia intensiva e dor. Após esse momento, eu fui fazer um MBA no INSPER, né, na instituição de São Paulo, e acabei voltando a minha carreira para um lado de gerenciamento de risco. Então, hoje eu atuo como médico anestesiologista e como gerente de qualidade e segurança no SMA, que é a minha empresa atual, os serviços médicos de anestesia. Perfeito. E conta um pouco, então, já que você mencionou a SMA, que é o Serviço Médico de Anestesia, conta um pouco da atuação desse grupo, o que ele tem feito nos dias atuais e um pouco dos serviços que são prestados por ele, por favor. O SMA ela é a empresa da casa, né, de grandes hospitais aqui de São Paulo, do Sírio-Libanês, do Hospital Samaritano, do Hospital Oswaldo Cruz. Nós temos uma atividade voltada para esses hospitais, trabalhando no setor privado desde então, até a vinda da pandemia do Covid-19. A pandemia do Covid-19 trouxe para a gente uma nova realidade. Nós tivemos que sair da nossa zona de conforto, sair da nossa área de expertise e partir para as UTIs. Os médicos anestesiologistas, eles são os que mais se aproximam da prática do dia a dia dos médicos intensivistas. E nós acabamos sendo direcionados logo que começaram a pensar sobre a falta de leitos ou a falta de profissionais, nós já fomos abordados. E conta um pouquinho, então, dessa mudança de postura e a alteração dos processos que foram desempenhados por esses profissionais com o advento da Covid-19. Quais eram os processos antes da pandemia e o que mudou após a decretação desse estado de calamidade aqui no país? Nós tivemos, normalmente, o anestesiologista ele é muito mais voltado para os processos de centro cirúrgico. Hoje ele atua em outras áreas, como atuação em dor, então a gente acaba passando e fazendo um acompanhamento horizontal dos pacientes, mas isso não é a regra. A regra nossa é voltada mais para o período perioperatório, né? Então a gente atende o paciente no momento pré-operatório, o estratifica e o prepara para um procedimento no melhor que ele pode estar. A gente o atende durante a cirurgia e nós fazemos um acompanhamento pós-operatório. Na hora que a gente migra para UTI, né, para as unidades de terapia intensiva, nós mudamos a nossa atuação.
O médico intensivista, ele é um médico que toma conta do paciente em horário integral. Então, a gente começa, a gente só termina o nosso cuidado quando um outro colega vem para nos soltar e começar o plantão dele. É diferente da atividade do anestesiologista neste ponto. A gente acaba passando e tendo um contato muito mais próximo com o paciente nas UTIs do que na atividade de anestesia, que a gente tem um contato um pouco mais pontual. Perfeito. E que tipo de feedback, de retorno vocês têm desses profissionais que estão na linha de frente na atuação, no combate e no tratamento a esses pacientes com a Covid-19? Hein, doutor Guilherme? Então, Daniel, quando nós fomos nós migramos para as UTIs, nós ficamos muito receosos de como os anestesistas eles iriam se comportar diante dessa nova realidade. Era uma realidade nova, com muito mais incertezas do que certezas. Ninguém sabia como a doença se comportava, como ela era transmitida, com qual frequência ela poderia afetar. Então, a gente já está atuando nessas UTIs há mais de 2 meses. Então, a gente acabou montando e cercando os nossos profissionais de uma série de cuidados, né, que a empresa fez questão de fornecer. Então, a gente tem um contato muito próximo com esses profissionais que estão na ponta. Nós ligamos para eles ao final de cada plantão, isso principalmente no começo, para saber como foi, para saber se ele passou algum problema prático, problema técnico, ou mesmo problema psicológico, ou pelo contato que ele teve com a família, como que isso como que ele tá conseguindo se adequar e tentar dar um suporte para ele nesse momento. Os nossos pacientes, eles acabam, nem sempre eles fazem contato com as famílias dele de formato presencial, né? A maioria das UTIs, elas são fechadas para a entrada de familiares, então isso é mais uma dificuldade que a gente tem. Por quê? Porque a gente tem que transmitir para a família o estado do seu ente, do seu familiar, sem que a família o veja. Né? Então, inclusive nesse ponto, a gente acabou criando alguns mecanismos para facilitar esse tipo de abordagem, como teleconferência. A gente leva alguns pacientes que estão acordados, eles podem ficar com celulares, né? Então a gente consegue ligar para os familiares através de teleconferência nos celulares deles, ou outros pacientes que não têm, mas que a família ela está muito ansiosa, a gente acaba fazendo esse contato, muitas vezes até dos nossos celulares, né, dos celulares próprios, para a família olhar para o seu ente, né, olhar para o seu familiar e acabar diminuindo um pouco a ansiedade. Eu imagino que a tomada de decisão para a alteração de um processo, ela deve ser ágil. Então, que tipo de relato vocês escutam diariamente ou semanalmente dos profissionais e como vocês absorvem essas informações e colocam em uma reunião, colocam para uma discussão da equipe para alterar algum tipo de processo ou melhorar os protocolos? Nós estamos diante de uma situação totalmente nova. Né? Nós somos profissionais novos numa unidade nova, né? Então nós viemos de uma outra realidade de dentro do centro cirúrgico para a unidade de terapia intensiva, assim como as equipes de enfermagem, as equipes de fisioterapia, as equipes de nutrição. Nós estamos diante de uma nova formação de unidades de UTI que antes não existiam. Então a gente tem um novo olhar para isso. Por quê? A gente sabe que as dificuldades que os profissionais vão encontrar, a gente não vai conseguir dentro dessas unidades um amparo técnico de profissionais que já atuavam dentro dessas UTIs há muito tempo. Né? Então a gente está dentro de uma realidade totalmente nova. O que a gente fez
como empresa para dar um suporte para a linha de frente. Principalmente a transparência. Explicar para as pessoas que todo mundo ali está passando por um momento novo. Que a gente acabaria com novas atribuições que normalmente elas não são médicas, mas que a gente poderia ajudar, porque esses profissionais que também estão ali na linha de frente, eles são profissionais que também estão recém-deslocados. Né? Muitos técnicos de enfermagem, enfermeiros, eles vieram deslocados de outras áreas dos hospitais, ou mesmo eles têm o primeiro contrato deles dentro dessas unidades. A unidade que transmite essa carga de incerteza muito grande para todos que estão ali. Além disso, a gente dá um feedback, a gente tenta ser muito pontual e rápido no que a gente pode consertar na burocracia do dia a dia. Se a gente vê que tem alguma coisa descolada da ponta, ou um processo que é simples de ser corrigido, mas que por ser uma unidade nova, aquele processo não foi feito, a gente tem um sistema de feedback muito ágil com todos os hospitais para a gente tentar parar todas as arestas e deixar nossos profissionais expostos aos problemas que já são inerentes a essa doença, a esses pacientes que são pacientes graves, que têm uma evolução que até hoje a gente tenta traçar uma linha normal e é muito complicado, pois essa doença ela acaba tendo uma evolução muito diferente, né? Então a gente tem uma doença com comportamento totalmente atípico frente a outras patologias que a gente enfrenta no dia a dia. O serviço médico de anestesia, que é a empresa para a qual você trabalha, é muito antiga, né? Tem mais de 70 Sim. anos, salvo engano. Me corrija se eu estiver errado. Nessas 78 reuniões. Então, imagina por quantas experiências e situações complicadas os profissionais já não passaram, né? Sobretudo aqueles mais antigos, os fundadores, ou então a segunda e terceira gerações. Nessas conversas e nessas reuniões que vocês fazem semanalmente, afirmar que esse período da pandemia do novo coronavírus talvez seja o momento mais grave vivido pelos profissionais do SMA ou mesmo da categoria? Provavelmente, Daniel, essa é a crise mais grave que nós já passamos. É uma crise que ela tem uma série de abordagens, tanto financeiras quanto do dia a dia. Né? A nossa realidade mudou. O SMA ele é a empresa mais antiga de anestesia hoje vigente no país. Né? Nós temos 78 anos de história. Nós fizemos parte da história da anestesia no Brasil. Né? Muitos dos nossos fundadores foram grandes pioneiros que trouxeram técnicas de fora do país para o Brasil, e a gente não tem histórico de alguma crise semelhante dentro da saúde para tal. Doutor Guilherme, eu queria falar um pouquinho de expectativas e de projeções para a área da saúde, especialmente a área em que o serviço médico de anestesia atua. Que lições o ambiente médico-hospitalar vai carregar e que processos poderão ser alterados para os próximos meses ou mesmo anos? A gente está diante do novo normal, né, que é o termo que eles estão utilizando hoje em dia, e isso, eu acho que o novo normal ele veio para ficar. Né? A gente vai começar a fazer os processos de uma maneira totalmente diferente. Hoje, a gente está diante de uma retomada dos processos eletivos porque a gente tem uma série de doenças que elas são tempos sensíveis, né, que é o termo que a gente usa. Ou seja, que elas não podem esperar para serem
operadas, porque o paciente ele pode ter um desfecho negativo em função disso. A partir disso, nós mudamos os fluxos dentro dos hospitais, garantindo para os pacientes que estão entrando nos nossos serviços que eles terão fluxos separados de todos os pacientes com suspeita de infecção pela Covid-19. Então, em todos os nossos hospitais, a gente tem fluxos separados desses pacientes. Então, o paciente que vem fazer um procedimento eletivo, mas com uma doença tempo sensível, doenças como câncer, doenças como dores crônicas, que quanto mais você demora para fazer o procedimento, pior é o prognóstico do paciente, ou pior é a evolução da doença, esses pacientes eles voltaram para dentro dos hospitais e a gente assumiu esses fluxos de retomada desses procedimentos. Claro que tudo isso está sendo feito de uma maneira, uma precaução muito grande. Muitos dos nossos hospitais, eles estão fazendo sorologias ou PCR desses pacientes antes deles internarem, né, até 48 horas antes, e com o resultado negativo, eles seguem o fluxo de cirurgias limpas, né, desse fluxo de cirurgias que não tem contato com os pacientes infectados pela Covid-19 ou mesmo que não tenham sido infectados, e a gente saiba que tenham alguma suspeita de infecção pelo Covid-19. Isso a gente já começou. Dentro dos centros cirúrgicos, a gente começou a tomar uma série de outros processos, né? Nós assumimos uma série de outros processos. A gente acaba utilizando aquelas máscaras que são muito mais filtrativas, né? Que são aquelas N95, que é o termo técnico dessas máscaras, a gente utiliza em todos os procedimentos. Pacientes suspeitos ou não, a gente acaba utilizando máscaras, óculos de proteção, avental impermeável, e a gente acaba com isso garantindo a segurança tanto do paciente que está sendo anestesiado, quanto dos profissionais que estão ali prestando assistência de toda a equipe que está dentro do centro cirúrgico. Tanto enfermagem, técnicos de enfermagem, a equipe cirúrgica, os instrumentadores e a equipe de anestesia. Perfeito. Estou falando com o Dr. Guilherme Moura. Ele representa o SMA, que é o Serviço Médico de Anestesia, um serviço, inclusive, muito antigo, tem quase 80 anos de história, e a gente tem falado sobre esse segmento em meio à pandemia do novo coronavírus. Dr. Guilherme, eu queria aproveitar o seu conhecimento em relação a essa área e gostaria de ouvir um comentário e sua avaliação em relação à situação da saúde pública no Brasil, sobretudo em relação ao combate de uma pandemia. Talvez algumas cidades e provavelmente alguns estados chegaram a entrar em colapso e ficou comprovado que falta investimento público na área da saúde. Que avaliação o senhor faz da saúde pública no Brasil, especialmente naqueles estados ou regiões que acabaram chegando quase à sua totalidade de leitos de UTI ocupados? Por favor, o seu comentário. Muitos profissionais, Daniel, profissionais da saúde, eles não se surpreenderam com o problema, com o colapso. Por quê? Quem é dependente, quem vive dentro dessas unidades de saúde no Brasil, já sabe que esse problema de falta de vagas de UTI ou de falta de vagas, esse é um problema crônico, não é um problema que apareceu agora com a Covid-19. Esse já é um problema que leva a postergar procedimentos eletivos que poderiam ocorrer e que não ocorrem por falta dessas vagas, principalmente em hospitais públicos. Hospital privado, a gente continua numa ilha de excelência, então a gente consegue não ter esse tipo de problema, mas eu sou provindo de uma escola pública, hoje estamos atuando em um outro hospital público, né, nesse mesmo caráter, e os problemas, eles são iguais.
né, eles são muito parecidos. As regiões que primeiro conseguiram extravasar sua capacidade de internar esses pacientes são as regiões mais precárias em termos de vagas e profissionais e a parte técnica envolvida nos cuidados de pacientes dos pacientes críticos. Manaus, por exemplo, eu fui para Manaus, eu servi a aeronáutica em Manaus no ano de 2009 como médico já, e a realidade de lá era uma realidade muito precária. Nós víamos pacientes não sendo atendidos ou pacientes tendo que ser transferidos para outras regiões do Brasil para serem operados. Já tínhamos uma falta de condições para um atendimento com estrutura para esses pacientes, principalmente os pacientes críticos. Aqui em São Paulo a gente viu um cenário de uma ação muito rápida. Nós vimos UTIs sendo criadas e vagas sendo criadas, 30, 40, 50 vagas sendo criadas em uma semana dentro de um hospital, dentro do maior hospital aqui do estado de São Paulo, que é o Hospital das Clínicas, onde nós estamos atuando hoje em dia. Então, a gente acabou tendo um olhar muito voltado para assistência. Então, nós víamos as pessoas fazendo o máximo esforço possível para abrir vagas para que essas pessoas tivessem os cuidados necessários numa doença cheia de incertezas e que traz para a gente um paciente que vai ficar durante muito tempo ocupando um leito de UTI, e que isso leva ao colapso de vagas, principalmente das unidades de terapia intensiva, que foi o que a gente está vendo em algumas regiões do Brasil. O SMA, o Serviço Médico de Anestesia, então tem expertise na rede pública e na rede privada, então eu me sinto muito à vontade em fazer essa pergunta para você. Que tipo de recado uma pandemia como essa acaba dando para os jovens profissionais? Eu sei que vocês têm um grupo de residentes, né? O mercado conseguiu absorver a todos ou faltam profissionais, especialmente na área de anestesia? Por favor, doutor. Nós somos um centro formador, né, de outros anestesistas. Nós temos uma residência com mais de 20 anos de história, então nós temos anestesistas formados com a gente espalhados pelo Brasil inteiro. Um recado muito, muito grande dessa pandemia foi o recado da empatia. Nós tivemos um estado novo, né, com preocupações e uma tomada de decisão muito acertada, mas que sem o apoio dos profissionais que estavam na ponta, residentes e os nossos anestesiologistas, nós não conseguiríamos ter o sucesso necessário para conseguir atender tantas vidas e salvar tantas vidas no meio dessa doença. Nós tivemos muitos profissionais que tiveram um número de o seu ganha-pão diminuído no meio dessa pandemia, já que nós não tínhamos tanto procedimentos eletivos, né? Então a gente acabou tendo uma mão de obra sem ter o que fazer, porque a gente não tinha cirurgias eletivas ocorrendo nos nossos hospitais, e essas pessoas, elas não foram deslocadas por necessidade financeira. O primeiro passo delas foi empatia, e falar, eu vou fazer e eu não vou fazer por dinheiro, eu vou fazer porque eu acho que eu tenho que dar a minha contribuição para a saúde no Brasil. Então, nós tivemos uma lição do nosso corpo clínico em função disso. Nós tivemos relatos muito emocionantes do dia a dia deles nas UTIs, e que a gente acaba repassando para todos
e isso vai servir como um marco na história do SMA, né? Um marco de empatia, um marco de inclusão, um marco de uma responsabilidade social que eu acho que ela começa agora e que não vai mais ter outro jeito da gente escapar dela, porque a gente gostou, né, de atuar nesse front que todo mundo acaba fugindo. Nós vimos todos os nossos profissionais envolvidos, e eu me incluo dentro deles, de uma situação muito cheia de incertezas, mas a gente está saindo disso muito melhor. Melhores médicos, melhores seres humanos. Com certeza. Importante depoimento e informação compartilhada pelo Dr. Guilherme Moura, do Serviço Médico de Anestesia. Doutor, gostei muito que o senhor mencionou há pouco dessas histórias que emocionam e que vocês até se utilizam desses casos para compartilhar com os colegas, com a classe médica, que isso certamente vai servir para melhorar, inclusive, todas as pessoas no futuro. Então eu gostaria, para a gente encerrar, que o senhor contasse uma história que tenha mexido com o senhor nesse processo. Eu estou fazendo acompanhamento horizontal de uma UTI Covid. Então, são todos pacientes Covid provindos do SUS. Eles estão alocados em um hospital privado, mas que fez uma parceria público-privada com o SUS. E eu vou contar a história do seu Alfredo. Seu Alfredo, ele chegou à nossa UTI, ele estava no estado grave, ele usava uma máscara não reinalante, ou seja, ele não estava com aquele catéterzinho de oxigênio, ele estava com uma máscara que oferece mais oxigênio do que simplesmente aquele catéter, ou seja, ele estava precisando de mais oxigênio do que uma parcela dos outros pacientes que estavam sendo atendidos ali. Ele evoluiu com uma piora desse estado e ele precisou ser entubado. Depois disso, as condições do pulmão dele, quando chegou perto do 11º dia, e isso é o que a gente vê na história da doença, o pulmão dele piorou muito, né? Então a gente precisou mudá-lo de decúbito, a gente precisou fazer algumas outras técnicas necessárias para a gente conseguir dar o apoio necessário para o corpo dele reagir. E o corpo dele reagiu. No 18º dia de internação dele, a gente conseguiu extubá-lo, né, tirar o tubo, e ele acabou saindo desse estado num estado confuso, né? Então eles acabam ficando muito confusos e ele associado a essa confusão, ele fez um estado de agitação e ele estava até um pouco ríspido na tratativa dele. Isso ele passou durante 3 ou 4 dias, e isso já é esperado, né? A gente cerca ele de uma série de medicações para que isso não ocorra. E ontem eu estava passando visita na UTI e fui conversar com ele. E falei assim, e aí, seu Alfredo, como é que o senhor está? E normalmente a resposta era muito brava, né? Ele me respondeu com uma doçura e agradecendo. Aí eu falei, nossa, seu Alfredo, o senhor melhorou muito, porque o senhor estava bravo com a gente, né? Ele fala, doutor, o senhor acredita que eu lembro disso? Eu tenho alguns lapsos de memória onde vem essa minha tratativa e eu morro de vergonha de ter feito isso com vocês. É claro que a gente explicou para ele que isso é previsto, né? Esse estado de confusão acontece nos pacientes críticos, acontece nos pacientes que estão melhorando. E seu Alfredo vai de alta hoje, né? Hoje à noite ele está saindo da UTI, e é um paciente que chegou no estado gravíssimo, ele passou por isso e ele viu o estado dele melhorando, e ele sai da UTI com lágrimas nos olhos, agradecendo a todos. Foi uma vitória para todo mundo que fez parte do tratamento desse paciente. É isso aí. Importante depoimento, história emocionante compartilhada pelo Dr. Guilherme Moura, a quem eu agradeço demais
pela entrevista. Desde já eu digo que poderemos conversar com o senhor em outras oportunidades. Muito obrigado, doutor Guilherme. Daniel, eu que agradeço. Muito obrigado pela entrevista. Eu acho que é parte essencial a gente dar informação do que está acontecendo na linha de frente, o que os nossos profissionais, o que os nossos pacientes estão passando diante dessa pandemia. Conversei com o Dr. Guilherme Moura, do SMA, o Serviço Médico de Anestesia. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais sua companhia e audiência e até o próximo programa Alesp Conecta. Tchau, tchau.